Alô galera, Vasquenários aqui, Marcelo falando. Soltei um vídeo aí mais cedo, depois do jogo, falando sobre 3 coisas, para isso aqui não ficar muito comprido, né? Esse aqui eu falo um pouquinho mais sobre situação de jogo e tal. O outro eu falei lá sobre justiça na partida, do resultado. Isso não existe, justiça no resultado, foi o resultado mais justo. O Verratti em dia de Pedro Raul, né? E a expulsão do Léo Jardim, algo bizarro que o Vasco tem que tomar uma providência, né? Inclusive o Verratti, como eu falei, além de ter um dia de Pedro Raul, cadê aquele líder que a gente espera para reclamar, cobrar do juiz as inversões de faltas? O Vasco levou muito mais amarelos do que o Inter. Cadê esse líder aí, que o pessoal fala que ele é líder, né? Ídolo? Nunca vai ser. Líder? Também não. Bom, Vasco entrou aí com uma escalação diferente, né? Maurício Lemos e Lucas Freitas, e o Hugo Moura voltando para a volância, né? Hugo Moura e Tietê, Lucas Freitas e Maurício Lemos. Os laterais a gente já sabe, e na frente os 4, né? David, Nuno, Verratti e Rayan. E eu te falava aqui da preocupação do Vasco se apresentar muito num 4-2-4. Os 4 na frente ficarem mais estáticos lá, voltando pouco. Não foi o que se viu hoje, né? Muita marcação do David, muita marcação do Nuno, muita marcação do Rayan. O Vasco preencheu bastante o meio de campo do Inter e foi bem aí até o primeiro tempo, até os 35 minutos. Já falei aqui, futebol tem que ter elenco equilibrado. O Vasco não tem elenco equilibrado. O Diniz foi trocar o primeiro jogador lá para 30 do primeiro tempo, né? Tirando o David e colocando o Thiago Mendes, né? E o Vasco sem intensidade o segundo tempo inteiro. Por quê? Os caras correm demais, né? Vou meter aqui pouquíssimas coisas, né? Fiz muitos comentários aqui, mas alguns vou passar batido porque não quero fazer um vídeo grande, né? O Vasco pedia pouco cartão, né? O Vasco sofria faltas, os jogadores não pediam cartão, o nosso capitão não pedia cartão, e quando o Vasco fazia uma falta no Inter, os caras gritavam, reclamavam, e o Vasco ia lá, levava um cartão. O Vasco levou o dobro de cartões do Inter, né? Eu falava, em campo, time frouxo, marcando pouco. No primeiro tempo marcou bem, no segundo tempo parou de marcar tão intensamente, porque o Inter veio para cima, né? Mas no primeiro tempo, mais uma vez, o Vasco faz um gol e recua, exatamente como aconteceu com o Grêmio. Eu falava aqui em outros vídeos, Vasco não pode fazer gol e recuar, o Vasco tem que matar o jogo, o Vasco não pode perder tantas jogadas aéreas, e tudo que eu falei aconteceu. O Vasco perdeu praticamente todas as jogadas aéreas, né? Teve bola na trave e tal, e fez o gol e recuou, e não teve a capacidade, não matou o jogo. Era para ter feito 2-3 no primeiro tempo, né? A tamanha disparidade. David vinha jogando bem, né? Bem, junto com o Nuno. Rayan um pouco apagado, né? Até que o Vasco consegue aí uma transição. O David lança para o Rayan, né? E a participação direta do Verratti no gol, né? Falei até no outro vídeo que o Verratti teve um dia de Pedro Raul, errou tudo, mas nessa ele acertou. Ele puxa a marcação e o jogador que estava para ir diretamente no Rayan ficou indeciso, segurou um pouco. Quando ele deixa a marcação do Verratti para ir marcar o Rayan, é o espaço que o Rayan precisava para fazer o gol. Então, Verratti teve uma participação boa nesse gol, né? Ele permitiu o arremate pelo Rayan, porque se não tivesse ele ali na posição, os 2 zagueiros iam para cima do Rayan, não ia ter finalização, né? Então, mesmo assim, já falei, Verratti perdeu o gol por cima, por baixo, entregou gols, né? O Vasco fez o que vinha fazendo no primeiro tempo aí, tentando ser intenso, tentando ter mais intensidade e força, marcou bem, e eu que reclamava da marcação, mas com 35 minutos do primeiro tempo, com 40, né? O Nuno já deixa de aparecer, o Rayan quase não se falou no nome dele no segundo tempo, né? E o Vasco seguia no primeiro tempo, depois fazia o gol, recuadinho, esperando o primeiro tempo acabar, veio o segundo, mesma coisa no final do primeiro, Inter para cima, Vasco
recua demais, pouca transição ofensiva, foi aquele jogo de chutão, né? E o Vasco não tem uma saída, né? Uma fuga, como tinha antigamente, mal ou bem, porcamente, mas tinha, com agora me fugiu, com o Rossi, né? Pensei que ele fosse colocar o Alex Teixeira, pelo amor de Deus, não coloque Alex Teixeira mais. Inclusive nem vi se ele estava relacionado. Eu tenho pavor desse jogador no Vasco, né? Então, o Vasco tentou no segundo tempo, fez o que pôde, pouca intensidade, cansado. O Inter foi para cima, o Vasco não tinha jogador para trocar. Como eu falei, né? Trocou só no segundo tempo, né? O Vasco não reclamava dos cartões, parava pouco as jogadas. O Vasco tem que parar mais as jogadas. E aí começou a dar muito espaço pelo lado direito para os atacantes do Inter. Ali saíram praticamente 3 ou 4 jogadas que quase surgiram o gol, né? Até lá o Verratti dá aquela entregada. E no gol do Inter também a jogada veio por dentro, né? Perdão, pela lateral, por fora, pela esquerda, nas costas do Paulo Henrique, né? E foi isso, não tem muito o que falar não, né? Árbitro caseiro, inverteram faltas, dando o dobro de cartões amarelos para o Vasco, faltas que não são, que não era para amarelo, ele deu, né? Acho que poderiam ser para amarelo do Inter, ele não deu, né? E para fechar aqui um resumo, já falei no outro vídeo, né? Lá eu falo que atrapalhou muito a questão hoje do Verratti, está muito mal, né? O Vasco precisa muito do Verratti, como precisa muito do Léo Jardim também. O Verratti perdeu o gol por baixo, por cima, entregou o gol, né? Mas teve aquela participação direta aí no gol do Ryan, como eu falei, né? Deixando a marcação sem saber o que ia fazer diretamente, dando aquele espaço de arremate para o Ryan, né? E também muito do Léo Jardim. Léo Jardim hoje agarrou demais, né? Ele tem aquela deficiência crônica de não sair do gol. A gente lembra muito o Carlos Germano, né? O Carlos Germano saía pouquíssimo do gol. Era um dos problemas do Carlos Germano, né? E o Vasco se segurou até onde pôde. É claro que a gente vai ficar com raiva, né? Vai xingar e tal, não sei o quê. E para fechar, o árbitro não poderia ter feito o que fez aqui. Como eu já disse no outro vídeo, né? Isso atrapalhou demais aí o finalzinho. Salvo engano, agora me fugiu a memória. O Vasco leva o gol depois de ter o goleiro expulso. Eu acho que foi isso, né? O jogo acabou agora. Como eu tenho que acordar muito cedo amanhã, eu vou tentar dormir o mais rápido que eu puder. Vou soltar um vídeo logo para ver se eu apago. E aí foi isso, né? O Vasco se arrastou no segundo tempo, fez o que tinha que fazer, ou seja, se defender. E no segundo tempo, como eu falo, né? Aquela frase, Vasco soube sofrer, pouquíssimo soube sofrer no segundo tempo. Tentou dar aquela estocada com o Nuno, que deu um gol pro Verratti, e mais uma vez o Verratti, né? Além de já ter perdido o gol por baixo, por cima, ter entregado o gol pro Inter, conseguiu anular um gol. O Verratti faz um gol, no qual ele mesmo fica impedido de bobeira, né? Numa bela transição, uma das únicas transições contra-ataques do segundo tempo, que o Nuno, com uma boa visão, colocou por dentro pro Verratti, que chegava nas costas do zagueiro aí, né? No mais, próximo, o Vasco saiu da zona de rebaixamento, que o Juventude perdeu. Acho que é isso, né? O Juventude perdeu. Precisava de um empate para trazer o Santos de volta para a zona de rebaixamento, e o Fortaleza tinha jogado ontem, né? E já tinha sido contabilizado seus pontos aí. Para fechar, vamos torcer aqui o próximo jogo, Ryan. Mas enquanto o Vasco não tiver um elenco para poder fazer as 5 substituições, o Vasco não vai a lugar algum. Quem vai rebaixar o Vasco vai ser Pedrinho e Felipe, que não conseguiram formar minimamente um elenco, que só joga um tempo por jogo. Não tem intensidade. E aí o segundo tempo se defender e entregar os jogos aí para o adversário, né? Se gostou dos comentários aqui, se inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.